Muita gente deve concordar que o ambiente hospitalar é seguro. Não é comum crimes acontecerem em um hospital, muito menos entre os pacientes, que estão lá justamente para repousar e receber um tratamento adequado. Porém, não foi isso o que aconteceu com um homem aparentemente saudável na África do Sul. Se você gosta de crimes reais, mistérios e histórias verdadeiras, certifique-se de clicar no botão curtir e se inscrever no canal. Se possível, siga nossas redes sociais. Todas as informações adicionais estão na descrição. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Nunca é uma experiência particularmente divertida quebrar ou torcer um membro. Claro, a parte mais dolorosa de quebrar um braço ou uma perna é a dor da fratura em si, mas a segunda parte mais dolorosa é justamente a ida ao hospital para cuidar dessa fratura. Ficar sentado, esperando por horas por atendimento pode parecer uma eternidade, e o resultado do raio-x muitas vezes leva muito mais tempo do que a gente gostaria, além de que o processo real de ter uma lesão engessada também pode ser tedioso e desconfortável. Esses provavelmente foram os pensamentos que Sadili Sabia estava tendo em 10 de maio de 2019, quando acidentalmente machucou a perna direita e, devido às dores que sentia, percebeu que era melhor ir ao hospital para ver se estava tudo bem. Sadili era um trabalhador da construção civil e morador de Durban, na África do Sul. Ele foi encaminhado para o Hospital Memorial Mahatma Gandhi no início da tarde, com bastante dor. Quando chegou, previsivelmente esperou sua vez na sala de estar do hospital, como qualquer outro paciente. Depois do que pareceu ser para ele um período de espera excessivo, Sadili foi finalmente visto por um médico que resolveu levá-lo para fazer um raio-x. Seu exame mostrou que ele tinha um fêmur quebrado e que definitivamente precisaria de mais tratamento médico. Na época, a equipe do Mahatma Gandhi Memorial Hospital instruiu Sadili a ficar internado aquela noite até que ele pudesse ser tratado adequadamente. Na verdade, o homem seria transferido para uma instalação próxima especializada em traumas, no Eddington Hospital, onde um médico ortopedista faria aplicação de gesso. Quando chegou a hora da transferência de Sadili, a equipe do hospital se aproximou do quarto do homem ferido com uma papelada que ele deveria assinar. Mas, quando entraram, Sadili Sabia não estava em nenhum lugar. A equipe do hospital imediatamente partiu em busca do homem pelas instalações, presumindo que ele não poderia ter ido muito longe com a perna gravemente ferida. Depois de verificar cada andar do prédio e olhar no quarto de todos os pacientes, a equipe ficou surpresa com a ideia de que Sadili parecia ter simplesmente desaparecido no ar. Mas como um homem com a perna quebrada conseguiu sair de um edifício hospitalar seguro, com vigilância 24 horas por dia e cheio de câmeras? O seu desaparecimento parecia não fazer sentido para ninguém que trabalhava no hospital, então a equipe foi rápida em relatar o seu desaparecimento às autoridades locais. O Departamento de Polícia da África do Sul abriu imediatamente o caso de desaparecimento de Sadili e as autoridades de Durban iniciaram uma busca em pequena escala por ele. Primeiro, os policiais vasculharam os arredores do prédio, foram até a empresa onde ele trabalhava, entraram em contato com amigos e familiares e até conseguiram um mandado para vistoriar a sua casa à procura dele, mas nada foi encontrado. A partir daí, uma variedade de teorias surgiu em torno do misterioso desaparecimento de Sadili. Nenhuma dessas teorias parecia viável e ninguém tinha informações suficientes para determinar por que ele teria desaparecido, para onde ele teria ido e por qual motivo. De volta ao Mahatma Gandhi Memorial Hospital,
A equipe médica estava realmente preocupada com o bem-estar de Sadili, sem contar que o fato de seu sumiço poderia prejudicar a respeitada reputação do lugar. Todos estavam completamente frustrados, até que no dia 24 de maio de 2019, ou seja, 10 dias após Sadili ter dado entrada no hospital, alguns funcionários notaram que algo estava terrivelmente errado. Um fedor insuportável se intensificou por todo o hospital. A equipe de limpeza conseguiu detectar a sua origem, que os levou até um depósito, onde perceberam um fluido estranho caindo do teto. Como um mau cheiro começou a se espalhar por todo o prédio do hospital, a equipe decidiu investigar a origem por conta própria enquanto a polícia era acionada, e o que eles encontraram foi algo realmente chocante. Quando os funcionários do hospital finalmente levantaram o bloco de isopor que cobria o teto, eles ligaram suas lanternas para olhar mais de perto e encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. Ninguém tinha dúvidas. Era Sadili Sabia. Qual a sua emergência? Oi. Aqui é do Hospital Memorial Mahatma Gandhi. Em que posso ajudar? Estamos com um problema. Alguns funcionários encontraram um homem no teto do hospital. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele estava no seu quarto há quase 2 semanas e simplesmente sumiu. Você sabe dizer quem é este homem? Não. Hoje, o faxineiro sentiu um cheiro estranho vindo do depósito onde ficam alguns equipamentos. Ele chamou alguns colegas e, quando subiram no teto, encontraram um corpo. Assim que uma equipe policial chegou ao local, surgiram questões em torno do contexto da morte do homem. Apesar do fêmur quebrado, ele era uma pessoa incrivelmente saudável, de 53 anos de idade, mais do que capaz de cuidar de si mesmo. Porém, seria um pouco improvável que ele tivesse subido no teto. Então, o que teria acontecido? O próprio hospital garantiu aos cidadãos locais e ao pessoal da polícia que suas instalações tinham medidas de segurança impecavelmente rígidas, com câmeras e guardas em todas as unidades. Na verdade, eles até afirmaram que a única maneira de o paciente fugir, escapando da segurança, era se vestir com roupas normais e caminhar pelas partes mais movimentadas durante o horário de visitas. As câmeras foram verificadas, mas Sadili não foi visto saindo do hospital. No entanto, ele foi encontrado em decomposição no teto de uma sala acessível apenas para os funcionários. Quando a investigação sobre o seu desaparecimento e subsequente morte começou, muitos funcionários acreditaram que Sadili era um paciente com problemas mentais. Os relatórios anteriores da descoberta do corpo dele chegaram a relatar que o homem realmente tinha um histórico de problemas mentais, o que acabou sendo provado que era falso. Ao longo da investigação, os funcionários foram inflexíveis de que tomaram todas as medidas possíveis para testar a segurança dele. Mas, apesar disso, a morte de Sadili ainda permanecia um mistério. Ninguém fazia ideia de como ele foi parar ali, ou mesmo o motivo que o levou a subir no teto do hospital. Sua morte foi atestada como um mal súbito, causado, provavelmente, por um ataque psicótico que acelerou o seu metabolismo ao extremo, deixando-o completamente atordoado e em estado de pânico, provocando assim, talvez, uma arritmia cardíaca. Porém, segundo o médico legista da polícia, Sadili morreu na verdade por asfixia, ao ficar entalado entre 2 vigas de ferro que sustentavam o teto, coberto de isopor. Os detalhes exatos de como Sadili Sabia acabou no teto do hospital permanecem um mistério. Alguns especularam que ele poderia ter escapado do quarto do hospital e subido no teto por conta própria, mas essa teoria não foi confirmada oficialmente. Outra teoria levantada foi a possibilidade de um crime. Alguns acreditam que ele poderia ter sido vítima de algum tipo de violência ou agressão por parte de um funcionário, e seu corpo teria sido colocado no teto para esconder as provas. No entanto, nenhuma evidência concreta foi encontrada para apoiar essa teoria. Curiosamente,
este não foi o primeiro caso de um paciente encontrado morto no teto de um hospital na África do Sul. 2 anos antes, em 2017, um homem chamado Tetek Gotse, de 61 anos, foi encontrado sem vida no teto do hospital Stellenbosch. Na época, a família do homem disse que era improvável que ele tenha subido na estrutura sozinho, pois era incapaz de andar sem o auxílio de uma muleta. Ambos os casos continuam sendo investigados pela polícia local, mas ainda permanecem sem solução até hoje. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.